Oi, gente, tudo bom? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido ótima. Eu pessoalmente acho que todas essas notícias internacionais de tarifação, etc., elas podem nos dar profundas lições de vida. Eu acho que uma das primeiras lições é nunca subestime a concorrência. Eu acredito que a gente deve levar isso para a vida. Nunca tenha a arrogância de subestimar a concorrência ou a pessoa que você crê que seja mais fraco que você. Eu acho que isso é uma lição que a gente deve levar para a vida. A segunda lição, eu acredito que esteja ligada à primeira, é nunca seja arrogante. A arrogância tem um preço. A arrogância é um bichinho que destrói a vida de qualquer um. E a pessoa vai se enforcando, vai enrolando a corda para o seu próprio enforcamento. A terceira lição mais importante de todos esses eventos que nós estamos vivendo hoje é: o dinheiro não aceita desaforo, gente, não aceita mesmo. Mesmo de um país rico como os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, eu não condeno o desespero do Trump. Eu acho que ele está muito certo como chefe de nação de estar desesperado. A dívida dos Estados Unidos é enorme. A dívida em proporção ao PIB é gigantesca. O crescimento projetado para a dívida de 2025 é enorme e tem realmente, os Estados Unidos precisam realmente fazer alguma coisa com relação a isso. A desigualdade é enorme, né? A desigualdade financeira é gigantesca e assim como no Brasil, os americanos estão atolados em dívidas de cartão de crédito. O problema não é a preocupação do Trump, o problema é como ela foi feita. Não sei se é porque ele é um talk show, ou não sei se é porque ele tinha programa de televisão e é assim que funcionam as coisas na televisão, mas no governo, ou quando você ocupa cargos, né, com certa responsabilidade, as coisas devem ser feitas de forma diplomática. E ele, eu acho que se atrapalhou todo. Eu não estou torcendo de hipótese nenhuma contra os Estados Unidos. Mesmo porque eu acho que eu já cheguei a falar para vocês, eu tenho parentes americanos natos lá. Né? Então, na verdade, eu gostaria que até os Estados Unidos se recuperasse logo. Porque se ele cair, nós todos também caímos. Há uma ruptura global. Então eu realmente estou torcendo para que esses dois países se resolvam de forma diplomática, ativar esses meios e essas ferramentas que todo país tem e não fazer esse show de horrores que a gente anda assistindo. Mas só para vocês terem uma ideia, eu coletei alguns resultados, eu vou colocar provavelmente no canto aqui da minha tela. Os dados em abril de 2025, os dados da dívida pública dos Estados Unidos, eles estão atualizados para abril de 2025. O valor total da dívida é cerca de 36 trilhões de dólares. A proporção dessa dívida é de 127% do PIB daquele país. A projeção da dívida para 2029 é de um aumento de 133,9% do PIB, segundo o FMI. O déficit fiscal dos Estados Unidos em 2003
foi de 8,8% do PIB, mais do que o dobro em 2023. Deve estar pior agora, né? Só em pagamento de juros, gente, só juros. No primeiro semestre de 2025, os Estados Unidos têm uma dívida pagou em juros 582 bilhões de dólares. Um aumento de 60 bilhões. Deve estar pior com toda essa atrapalhada que o presidente americano fez, né? O crescimento da dívida projetado até 2035 é de 118% do PIB. Se não houver ajuste fiscal, e com certeza vai ter, né? Porque ele se atrapalhou nessa. Não sei o que deu na cabeça dele, né? Bom, mas daí tem uma pedra no sapato, né? São os títulos do Tesouro Americano. Igual esses títulos de dívida do nosso país, que a gente pode comprar títulos do Tesouro direto, né? Quem gosta de renda fixa, eu, por exemplo, tenho títulos do Tesouro do Brasil, né? Qual é o grande problema dos Estados Unidos que não levou em consideração a China? O Tesouro americano, ele era, né? Não sei se ainda é, um porto seguro para todo investidor. Era como se fosse ouro, né? Que está subindo horrores agora, né? Então, em épocas de crise, os grandes conglomerados financeiros compravam títulos da dívida pública dos Estados Unidos, né? E é assim que os Estados Unidos conseguia se manter dessa forma extremamente consumista, dessa forma extremamente maluca. E o problema é que os Estados Unidos está cortando, ele está cortando gastos em locais errados. Ele está cortando gastos em universidades, cortando gastos de pesquisa, etc. Está fazendo só umas lambanças aí, como dizia minha avó. Mas o principal problema é que o pessoal não está mais confiando no Tesouro Americano. Está tirando o dinheiro de lá e está colocando em outros investimentos um pouco mais seguros, como, por exemplo, o ouro, né? O ouro não é mais o lastro das moedas, já foi bastante, mas ainda continua sendo um metal extremamente valioso, né? E aí que morre o perigo. Porque se o pessoal começar a retirar dinheiro do Tesouro Americano, daí que a dívida vai aumentar ainda mesmo, e daí que eles não vão ter dinheiro nenhum para pagar. E daí surge uma palavrinha que espanta qualquer investidor, mas espanta mesmo, que é o calote. Disso, a China ela foi esperta. Ao longo dos anos, de todos esses anos, ela foi comprando títulos do Tesouro Americano. Ela detém, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 760 bilhões de dólares de títulos americanos. Isso significa que a China tem aproximadamente 2,1% da dívida americana. É muita coisa. Em contrapartida, os Estados Unidos não têm uma porção irrisória da dívida chinesa. Eles não aplicam lá, mesmo porque o país foi, de certa forma, muito esperto de ser fechado para a compra do tesouro chinês. É difícil comprar títulos do tesouro chinês. Então aí que está a ameaça. Por isso que a China está tão à vontade assim. Mas há um problema. Se os Estados Unidos não conseguirem pegar essa dívida e darem um calote, daí ocorre uma hecatombe no mundo, né? Ou seja, as coisas
fogem totalmente do controle, as balanças comerciais vão enlouquecer e todos os países vão entrar numa disruptura enorme, né. Então isso não é bom. Então, eu espero que o povo americano tenha ciência de que não de que o governante deles tem uma forma muito peculiar e, na minha visão, muito errática de como lidar com essas coisas. E se os Estados Unidos dessem um calote na dívida, a bolsa que nós vimos afundar a semana passada, ela afundaria com muito, mas muito mais vontade. Mas daí seria um afundamento muito prejudicial a todos, sem provavelmente a possibilidade de um levantamento, vamos dizer assim, de uma subida novamente. Então ficam essas lições para nós, né? Existe um louco não tão burro e existe um louco totalmente burro. Então, sei lá, fico pensando nisso. E é isso, gente. Espero que todos estejam bem e que fiquem em paz. E eu talvez tente publicar mais um vídeo mais específico ainda esse final de semana. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem em paz e sejam felizes.